Olá, pessoal. Espero encontrá-los e encontrá-las todas em paz. Eu sou a professora Edith Lemos Ornelas, do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza, DSN, da Universidade Católica do Salvador. Estou aqui hoje para falar do artigo, do relato de experiência, Educação Financeira nas Escolas Municipais de Feira de Santana, na Bahia, no recorte de 2024-2025. No final da tese doutoral desta autora, constatou-se a importância de se fomentar o capital social através da educação básica, com o objetivo geral de fomentar, de estimular um processo de desenvolvimento mais avançado nas sociedades em processo de desenvolvimento mais lento. A partir daí, pensou-se em utilizar a educação financeira, todo esse processo de ensino da educação financeira, que se apropria da interdisciplinaridade das metodologias ativas, desse conjunto, para se levar também o capital social. Entendeu-se que essa seria a melhor porta de entrada do fomento ao capital social às novas gerações, para que assim se estimulasse as variáveis de engajamento cívico, de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, de cooperação, de associativismo, de solidariedade, de confiança, de inclusão, de respeito à diversidade e mais inúmeras variáveis que caracterizam o capital social. Além da tese doutoral, da autora que vos fala, utilizou-se também do livro do contextualizador pedagógico, criado pela Fundação Sicredi, que leva a educação financeira para essas escolas através da interdisciplinaridade das metodologias ativas. Buscou-se também de Jesus e seus outros colegas autores e Santos, 2019, que a ratificação dessa importância, tanto da interdisciplinaridade quanto das metodologias ativas, para um ensino mais significativo. Inspirou-se em Freire, tanto de 1977 quanto a sua publicação de 1983, que fala dessa importância de uma educação significativa como agente de mudanças da realidade dos estudantes. Então, procurou-se que as categorias analíticas centrais fosse o uso da educação financeira, uma abordagem interdisciplinar e de metodologias ativas para fomentar o capital social nessas escolas, tanto no ensino fundamental 1 quanto no fundamental 2. Na metodologia utilizada nas oficinas e palestras, os procedimentos utilizados se originaram a partir do material bibliográfico, tanto do contextualizador pedagógico, da Jornada de Educação Financeira das Escolas da Fundação Sicredi, quanto do material bibliográfico, tanto dos vídeos feitos da Turma da Mônica e dos gibis, os quais foram colocados em prática, mas a princípio com a técnica experimental, foi se ajustando as abordagens de acordo com a receptividade e a participação dos estudantes e docentes. A partir daí utilizou-se depois um material ilustrativo, compôs-se cenários de mercadinho, de loja, de caderneta de poupança, e a partir daí utilizou-se um caderno de campo no qual foi se anotando as manifestações, as falas, os comportamentos, tanto dos estudantes quanto dos professores e dos próprios gestores escolares. E, a partir daí, construiu-se um relatório, o qual mandou-se tanto para a Fundação Sicredi quanto para a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, e, a partir daí, utilizou-se desse relatório que tinha um cunho maior quantitativo, quantas crianças, escolas eram atendidas, turmas, por ano escolar, juntou-se com as anotações do caderno de campo para criar a metodologia desse relatório desse relato de experiências.
Então, a partir dessa junção do caderno de campo com os relatórios já feitos, né, e passados para a Fundação Sicredi e a Secretaria de Educação, organizou-se um relatório qualitativo, né, com uma amplitude maior, com detalhamento maior, referente às falas e comportamentos, né, de todos os envolvidos e participantes. E, a partir daí, construiu-se o relato de experiência. Apesar da etapa do Fundamental 1 ter oferecido uma demanda maior para esse tipo de atividade, né, para essas oficinas, o ano 2025 caiu um pouco por conta realmente das múltiplas atividades que eles tinham, né, já pré-determinadas com a Secretaria Municipal de Educação, mas o ano de 2026 já vai começar com uma demanda maior. O Fundamental 2, né, na faixa etária de 11 a 15 anos, que teve alguma dificuldade para se pronunciar, a inibição da pré-adolescência e adolescência, no ano seguinte, em 2025, quase dobrou a demanda, né, e a execução dessas atividades, dessas oficinas, tanto de estudantes quanto de escolas, né, e a quantidade de tempo dessas ações, que são várias ações semanais, né, várias escolas durante a semana. Então, foi bem gratificante também, e esse ano de 2026 já existe uma agenda aberta para a marcação para as novas demandas de novas escolas. Percebeu-se que Fundamental 1 tem uma facilidade maior para trabalhar com a interdisciplinaridade e as metodologias ativas, né, e trabalhar em equipe, e trabalhar as questões de comunidade, do coletivo, até por conta de ser uma fase que trabalha com os componentes curriculares de forma interdisciplinar já naturalmente, né? O Fundamental 2 tem uma certa dificuldade, tanto os estudantes quanto os professores, né? O que é natural por conta da falta de prática de atividades interdisciplinares nessa fase. Percebeu-se que essas atividades, através desse estudo, percebeu-se que essas atividades, elas impulsionaram a participação mais criativa dos estudantes, né? Eles e elas entenderam melhor a conexão entre as diversas áreas do conhecimento, puderam ter um aprendizado significativo, uma participação bem significativa em todo esse processo, né? Viu-se também que esse formato é uma porta de entrada satisfatória para fomentar o capital social, né? De forma efetiva, ou seja, de forma contínua, para estímulo à cidadania, ao engajamento cívico, a preocupação consigo e com o coletivo, né, por parte tanto dos estudantes, atingindo a toda a comunidade escolar, a gestão, os docentes, em casa, as famílias também. A inquietação sobre as formas de se fomentar capital social na educação formal, especificamente na educação básica, resultou nessas ações de educação financeira, de forma interdisciplinar e de metodologias ativas, e que entende-se que foi satisfatório, né? Colocando-se diante de reflexões sobre as variáveis de capital social, a curto, médio e longo prazo. Conclui-se, então, que as metodologias ativas e a interdisciplinaridade são formas de trabalhar, inclusive, componentes curriculares diversos, né? Uma forma inteligente, que facilita, que dá significado para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Quero agradecer e dizer que o objetivo foi alcançado e que esse ano 2026 será trabalhado de novo o capital social através da educação financeira no formato de interdisciplinaridade e metodologias ativas. Obrigada.